Iraquitã José Gomes de Sá, da família Gomes de Sá. Mas Loreta foi que me deu o nome artístico, Iraquitã Sá. Marquinhos Loreta foi que me incentivou na artes plásticas, foi um dos primeiros a comprar meu trabalho. Coincidência. A família Leão. Saudosa. A mãe dele também comprava meus trabalhos. E eu tive também muita influência, porque a gente foi menino junto, né, com o Sérgio. O Sérgio me mostrou muita coisa, que ele era muito talentoso em escultura, ele fazia as melhores esculturas, mas tudo isso vem do pai dele, seu Valdir, que estudou na Escola de Belas Artes, fez Belas Artes. Aí foi ele que passou para Sérgio, o pai dele passou para Sérgio e passou para Loreta. E aí, quando começa o movimento de arte, turista, um movimento internacional de vir muita gente de fora para visitar o Pelourinho, começa o comércio de arte, né? Começa a crescer. E aí, seu Valdir passa imediatamente para Loreta e para Sérgio Leão, como se esculpir em uma gamela, como esculpir na madeira, fazer os quadros na IFE, tudo isso seu Valdir passou tranquilo, que seu Valdir foi colega de Raimundo de Oliveira, conheceu muito João Alves, o pintor, foi muito amigo de seu Valdir. E isso enriqueceu muito a cultura de Salvador, porque naquela época, naqueles anos 60 e 70, Salvador ainda estava muito ligado a essas partes daqui do centro histórico, de Pelourinho, Praça da Sé. Salvador ainda era pequeno, não existia o Iguatemi, não existia a Paralela, não existia nada. Você tinha dois centros, comércio e centro histórico, só tinha esses dois. Então o que acontecia? O centro histórico ainda era nata fechada da cultura. Você tinha tudo aqui dentro do centro histórico, da arte, da cultura popular, né? Você tinha os filhos de Gandhi ensaiando no Senac, você tinha capoeira de Pastinha, você tinha o terno de reis de Dona das Flores, você tinha tudo acoplado dentro do centro histórico, né? A cidade não era grande, só era isso aqui, você tinha um comércio, aqui existia residências e comércios, então tudo que se acontecia na cidade de Salvador estava nessa redondeza. Que daí você vem anos 70, vem a primeira novela Verão Vermelho. A primeira novela colorida no Brasil foi feita no centro histórico, se chama Verão Vermelho, Porto da Barra. Eu estou falando em 1969, né? Como o primeiro clipe do Centro Histórico, foi de Caetano Veloso, 1972, onde ele canta Terra e ele canta mais outra música, Para o Fantástico. É quando ele volta, quando Caetano volta para o Brasil, ele faz um especial para o Fantástico e o primeiro clipe dentro do Centro Histórico é o de Caetano, que Vivaldo da Costa Lima estava comemorando aniversário de Mãe Menininha, aí foi feito um palco de madeira, muito bonito. E aí é quando Ederaldo Gentil ganha no festival, do Festival do Samba, Ederaldo Gentil ganha o Ouro e a Madeira num palco, justamente esse onde Caetano fez o primeiro clipe dentro do Centro Histórico. O palco era de madeira e Ederaldo Gentil ganha em primeiro lugar dentro do Centro Histórico o samba Ouro e a Madeira, que depois o Brasil todo conhece esse samba na voz de Clara Nunes e de outros artistas, né? Então, quer dizer, na realidade, quando a gente fala de Centro Histórico, fala de Pelourinho, a gente está falando da primeira cidade da América Latina, né? E a primeira cidade do Brasil. Aí vem as discussões paralelas em relação à restauração do Centro Histórico. As pessoas pensam muito pouco em relação de que, quando se fala em relação da restauração do Centro Histórico, que você está restaurando 10, 20 imóveis. Não, você está envolvido em um sistema
que é uma cidade imensa que é o Centro Histórico, que começa da Rua Chile até o Barbalho. E fora Saúde, Nazaré, então você tem uma cidade do Salvador, que foi uma das primeiras cidades do Brasil, que você tem que cuidar, que é patrimônio mundial, né? Então, envolve um cuidado mais especial, envolve uma política pública relacionada só aos monumentos tombados, uma política pública para o povo do Centro Histórico. Por que ele é diferenciado? Ele não é melhor do que ninguém de Salvador. Ele é igual a todos, como todos são iguais. Por que ele é diferenciado? Porque ele está tomando conta do patrimônio do soteropolitano, que é muito bom eu morar na Pituba, em outro lugar, mas eu tenho uma população que está cuidando do seu centro histórico, que pertence à sociedade. O centro histórico não pertence ao morador do centro histórico, pertence a uma sociedade soteropolitana. Quais os valores dessas pessoas que moram aqui? A baiana do acarajé que vive aqui, ela que enfeita, ela que adorna o Pelourinho. Ela que está ali, mesmo trabalhando, ganhando pão de cada dia, ela está ali sustentando uma cultura que o povo lá fora acha maravilhoso, valoriza. O povo de Salvador valoriza, mas é uma valorização primária, pequena, e até assim de respeito. Nós não vamos ser radical, dizer que todo o povo soteropolitano desrespeita o povo do Centro Histórico. Não, não é isso. Alguns não têm informação desses valores. É questão de conceito cultural. Tem muitas pessoas que não moram aqui, que têm um conceito, passa quase o dia inteiro aqui, porque gosta, porque sabe os valores daqui do Centro Histórico. A nossa luta de todas as pessoas que têm o centro Histórico no sangue é a volta de ter moradia. O que é moradia do Centro Histórico? É uma cineasta vir voltar a morar dentro do Centro Histórico, mais digno, não como antigamente, entendeu? Isso aí foi Vivaldo da Costa Lima, Sônia Fontes, Valdeir Cornella, pessoas fantásticas, maravilhosas, que teve essa ideia e que lutaram pela essa ideia, que deram o primeiro pontapé. Adriana Castro, essas pessoas deram o primeiro pontapé. Só que as coisas, se você joga uma semente e não põe água e não tem sol, não pode crescer a árvore. Então, tem que ter uma luta paralela. Luta que eu falo, ideológica. Não é luta de sair atirando em todo mundo, é luta ideológica. Das pessoas virem para morar no Centro Histórico. Também tem outro pensamento muito errado da sociedade, que às vezes as pessoas me param na rua para perguntar: como é que faz? Eu quero morar lá no Centro Histórico, eu quero morar numa casa daquela, que a gente não paga nada. Não, não é isso. Isso é uma imagem que passaram falsa do Centro Histórico. Tem que se pagar sim, mesmo sendo valores simbólicos, mas tem que pagar. Nós hoje aqui no Centro Histórico é o lugar mais seguro de Salvador. Vocês podem fazer em relação de pesquisa de tudo. Nós temos um 18º, temos a delegacia de turismo, temos vários batalhões aqui e muita tranquilidade. Agora, o que nós precisamos é mais de paciência dos políticos, de não usar o Centro Histórico politicamente, porque nós temos o Santo Antônio, que foi um local que deu certo, que está dando certo, porque o Santo Antônio não houve política, não houve cunhos de governo, nem de prefeitura, nenhum. O que houve no Santo Antônio foi seus próprios moradores, que fizeram a sua restauração dos seus imóveis e investiram nos seus imóveis. A prefeitura deu, depois que isso aconteceu, deu todo o apoio a esses moradores e o governo também. O que é que acontece? Já no eixo do coração do Centro Histórico foi diferente. Teve que haver a restauração imediata, toque de caixa, então os imóveis, a maior parte é do governo. Tem que ter outro tipo de política habitacional, de se exercer um novo projeto de como ter uma ocupação cultural e ocupação de residência.
É incrível como a Adriana e vários técnicos do IPAC levou o plano piloto do Centro Histórico para o Maranhão e para Recife, para o Marco Zero. Deu certo no Maranhão, deu certo em Recife e aqui a gente ainda está capengando para dar certo. E os comerciantes, que hoje é uma queixa que assim, é uma queixa assim que eu sempre estou conversando com os comerciantes, que o Clarindo é o presidente e eu sou o diretor de cultura. Hoje os comerciantes não têm uma união, entendeu? Como se tinha antigamente, porque não há união dos comerciantes hoje, entendeu? É uma individualidade muito grande em relação a essa coisa da comunidade hoje, dos comerciantes, e dividido, né? Os comerciantes tem uns que são oriundos da época antiga daqui, e tem outros que vêm de fora que não quer nenhum compromisso, a não ser o compromisso de abrir o seu comércio e ganhar o seu dinheiro. Que isso é um pouco mesquinho, porque quando você tem o seu comércio dentro do centro histórico, você está contribuindo para a cultura local, a cultura da sua cidade, a preservação de Salvador, a preservação da cultura, como eu falei antes, da baiana que fica no centro histórico, do próprio capoeirista, esse pessoal, o menino, o pai de santo que reza, esse pessoal faz parte de uma cultura e que essa cultura não pode morrer, ela tem que ser repassada para filhos e netos. Porém, tem que ter a união dos comerciantes, união da própria comunidade. A comunidade precisa se entender, ela precisa se entender, precisa se discutir, precisa divergir, precisa alguém dizer assim, não, eu não concordo, outro dizer eu concordo. Porque na realidade, a gente mentiu muito dizendo que não existia uma apartheid, que todo mundo... Mas existia uma apartheid. A sociedade soteropolitana não gostava do Pelourinho. Depois da restauração, viu com outros olhos, entendeu? Porque a sociedade não sabia que esse povo do centro histórico eram as baianas do acarajé, era o vendedor de churrasco, era o vendedor de laranja, eram os garçons que trabalhavam na orla que vinha, eram as cozinheiras, eram as lavadeiras, engomadeiras, era esse pessoal que morava aqui no centro histórico. Pessoal beata de irmandade, rezadeira, as filhas de santo, as mães de santo, era esse povo do centro histórico. Oriundos afrodescendentes e os afro-índios almerindos. Esse povo que eram os habitantes daqui do centro histórico da época. Quer dizer, uma sociedade mística daquela época. Salvador crescendo, conhecendo que era shopping, conhecendo que é paralela. Lógico que tinha que deixar o centro histórico abandonado. Os interesses dele eram muito maior. Só que vem agora uma parte mais bonita, mais romântica, mais filosófica, que é de entender que é um patrimônio da humanidade. Esse patrimônio da humanidade pertence ao soteropolitano. Quem tem que cuidar do Pelourinho agora é o povo soteropolitano. Eles têm que vir, eles têm que morar aqui, tem que república de estudante, tem que ter faculdade. O soteropolitano tem que assumir. O Antônio Carlos Magalhães foi a mola principal para a restauração. Hoje o soteropolitano tem que assumir o centro histórico. O centro histórico não tem que estar dependendo de governo, de ninguém para poder caminhar. O centro histórico precisa que o povo de Salvador chegue assim, eu sou centro histórico, eu também vim vestir a camisa do centro histórico. Pronto, a gente já... Falou disso. Pronto, aqui.